Bem-vindos! E daí, pessoas? Meu nome é Ronaldo Laux, esse é o Multiverso da Comunicação. Daqui a pouco nós receberemos nossa convidada. Cada semana eu trago um convidado para falar de comunicação no seu universo. Deixa eu já começar colocando o episódio da live de hoje. Hoje é o episódio 6. Vamos entrando. Episódio 06. Liderança feminina. Muito bem. Deixa eu me acertar aqui. Deixa eu fixar esse comentário, que é o título da live. E hoje, pessoas, eu vou receber uma convidada, que daqui a pouco ela entra aí, não sei se ela já entrou, mas daqui a pouco ela vai entrar nessa live, que é a Cíntia Dalvesco. Cíntia Dalvesco é gestora da Stara, da área de marketing. É uma... Vocês vão ver. Mas é uma líder incrível. É uma pessoa com uma grande habilidade de comunicação, não só para liderar, mas também para falar, para apresentar. E eu falo isso com propriedade, porque eu tive a oportunidade de dar aula para ela numa formação que a gente teve lá na Stara e pude ver a capacidade que ela tem para apresentar, para falar em público, não apenas para liderar. Então vocês vão conhecer uma grande comunicadora, alguém que é extremamente qualificada, que trabalha lá na Stara há 20 anos. Então, assim, apesar de muito jovem, isso inclusive eu quero saber, com quantos aninhos ela entrou na Stara, como é que, né? Ela começou a trabalhar lá, era uma adolescente, era um bebê, quando ela me falou em 20 anos eu não acreditei. Mas vamos conhecer hoje, então, para quem não conhece ainda, Cíntia Dalvesco, que eu vi que já entrou aqui, eu já vou chamar ela agora. Aqui. Tchan, 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 tchan. Temos sempre a questão do Wi-Fi, pessoas. O Wi-Fi é assim é um mistério, né? O Wi-Fi no Brasil, nós sempre torcemos os dois dedos para que o nosso convidado consiga entrar, dê tudo certo. E agora eu estou vendo uma tela preta por enquanto, eu vou começando a ficar preocupado, mas vai dar certo. Ela saiu, vai entrar de novo. Enquanto isso, eu vou te dizendo o seguinte. Para quem não me conhece também, né, meu nome é Ronaldo Laux e eu faço o que aqui? O que eu faço da minha vida? Eu ajudo pessoas comuns a... Eita, caiu alguma coisa ali, acabei de ouvir um barulho de coisas caindo. Mas eu ajudo pessoas comuns a desbloquearem as suas vidas através da comunicação. E esse perfil vive disso. Eu faço lives todos os dias, chama-se Café com Oratória, todos os dias às 7 da manhã. E uma vez por semana eu trago um convidado nessas lives que são o multiverso da comunicação. E agora vai entrar a Cíntia, porque agora vai dar certo. Agora vai, agora a coisa vai. Tchan, 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 tchan. Tcharam. Ó, já temos som. Olá, Olá, eu te ouço, ainda não te vejo, mas já te ouço. pois é, professor, não sei o que está acontecendo. A princípio está ok, o Wi-Fi, mas está escurinho ali para É, mim, também não me enxergo. Vamos tentando, né, com essa uh, chuva. eu sei. Eu conversei, eu fiz uma live com um médico, que é o Dr. Darlan, aqui de Carazinho, e aconteceu a mesma coisa. Eu ficava dizendo que ele falava do além. Mas aí o que eu fiz? Eu fiz uma coisa muito esquisita e que funcionou com o celular dele. Vamos ver se funciona com o teu. Ele me falou para eu fazer isso, eu não acreditei que ia dar certo, mas deu. Quem sabe dar certo com o teu? Não sei. Sabe o Vamos que ele me lá, disse para então. fazer? Ele me disse para ligar para o número, ligar para ele. Eu achei muito louco isso.
ligar para o número dele. Então tu vai fazer o seguinte, tu sai daí e eu vou te ligar no teu celular. É maluco, mas é isso que eu vou fazer, tá? Combinado. Estou fechando. Tá? Não sei, vamos ver. Tô tentando coisas, tá? Mandingas, pessoas. É assim mesmo. Peraí, eu fiz bobagem. Pessoas, é assim, tá? É live, a vida é assim, a gente vai resolvendo na hora. Ok, segurem que vai dar tudo certo. É a técnica do Dr. Darlan. Eu não estou conseguindo ligar para ela. Peraí. Karma, karma, povo. Tá. Vamos ver se funciona a técnica do Dr. Darlan. É maluco isso, gente. Com o Darlan funcionou no dia e foi impressionante. Só não estou conseguindo ligar para a Cintia. Deixa eu ver se está certo aqui o número que eu tenho dela. Esse é o tal do nome. Tadadã. Oi, Cíntia, então essa é a técnica. Agora vamos ver se rola. Tá. Ah, ótimo. Beleza. Falou. Tchau, tchau. Muito bem. Fiz a técnica do Darlan. Vamos ver se é só no celular dele que funciona ou se vai funcionar no da Cíntia. Você que está aí, pode ir mandando coraçãozinho. Eu vejo que você está mandando coraçãozinho. É muito bom mandar coraçãozinho, porque os coraçõezinhos aumentam a relevância da live. Isso traz outras pessoas para cá. Essa hora tem um monte de live acontecendo. A gente fica concorrendo com todo mundo. E hoje a live vai ser massa. É só a gente fazer funcionar esse treco aqui desse Wi-Fi, que lá tá dando um probleminha, mas já vai dar certo. Vai dar certo, pessoas. Muito bem. Ela vai entrar agora. Quem sabe dá certo a técnica do Dr. Darlan. Senão ela vai trocar de celular, ela já falou pra mim, tá? Então vai dar certo, de um jeito ou de outro. Depois ela pega o celular do maridão aí, vai dar certo. Tchan, 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 tchan. Pessoas, vou falar um pouquinho, enquanto ela está aparecendo aí, vou só falar do conceito, tá? Do multiverso da comunicação. A ideia do multiverso é entrarmos no universo de outra pessoa, trazermos um modelo novo, tá? Grava, por favor, disse a Vanusa. Tá, vamos gravar sim, a gente posta no IGTV depois sim, tá? Pode deixar. Eu sempre deixo no IGTV, vai estar aí. E entrarmos num modelo novo de comunicador. A cada semana eu trago uma pessoa com estilo diferente, com ideias diferentes, e é isso que faz com que você aprenda. A ideia é que todos nós temos o que aprender sobre comunicação. Eu aprendo pra caramba com os meus alunos, eu aprendo nessas lives, eu aprendo cada vez que eu tenho um desafio novo. E esse é o lance. E aqui todos nós temos a oportunidade de aprender com uma, uma, um modelo, alguém que tem um estilo diferente hoje. É a Cíntia, se Deus quiser, que dê certo para ela entrar, porque tá difícil. Ela tá entrando aí de novo, vamos ver, ela ainda não apareceu aqui, né, na lista. Vou ver se ela já aparece aqui. Ainda não, né? Ah, tá aqui já, Cíntia. Vou te chamar, Cíntia. Vamos ver o que acontece. Tchararã. Será que a técnica do Dr. Darlan funcionou com a Cíntia? Putz, não vai dar. Eu tô vendo tela preta de novo. Não deu ainda, né?
Não rolou, é. Vai ter que pegar o celular do maridão mesmo. Cintia está no além. Mas ela voltará. É, tá tudo preto ainda. Buenas. A, a Cíntia... Ah, o Adrivane. Agora vamos no celular do Adrivane. Vamos ver. Vai dar certo, vai dar certo. O celular dele vai dar certo. Tchararam! Aqui. Aê! Ê! Viva! Conseguimos! Conseguimos! Cadeira! Aê! Agora sim. Agora sim, me escuta, professor. Te escuto perfeitamente, tudo certo? Ô, seu Adrivane ali, Tudo ó. certo. Ó, o maridão Muito deu bem. uma força aqui, com o meu não foi, dele deu certo. Isso aí, isso aí, isso aí. Aí, ó. Muito bem, querida. Que bom que agora deu certo, tá tudo certo aí. Tudo bem. Vamos lá. Eu tô louco para conversar contigo. Que Bom, bom. assim. Desculpa, né, pelo inconveniente. Então, boa Ih, noite. boa noite. Isso é normal, tá? Acho que aconteceu esse problema ou algo parecido em quase todas as lives que eu fiz. É raro Sim. não acontecer, já tô acostumado. É, ainda mais com esse tempo chuvoso, né? É, exatamente. Querida Cíntia, bom, em primeiro lugar, assim, bem-vinda, estou muito feliz com a tua presença aqui. Fiquei muito feliz quando tu aceitou meu convite. Obrigado. E Eu que assim, agradeço, nossa, é um prazer enorme. que bom. Eu tenho uma admiração muito grande por ti. Desde aquele treinamento lá na Stara, que foi quando eu te conheci, tu sozinha, a única mulher naquele grupo de 15, eram 15 gestores, e Isso. tu assim, com uma desenvoltura, com uma... Puxa, eu fiquei encantado com o teu jeito, com a tua capacidade de lidar com todos aqueles marmanjos lá, experientes também, e tudo fera, só fera lá, né? E do tamanho, da expressão que tem a Stara. E aí, eu vou te fazer a primeira pergunta que eu faço para todo mundo, que é a pergunta tradicional, né? Que a ideia dessa live é o multiverso da comunicação. Então, é como se nós entrássemos no teu universo, né? Se eu tivesse, a pergunta que eu faço é de um jeito esquisito, mas é uma pergunta simples. Se eu não tivesse nascido Ronaldo e tivesse nascido Cíntia, qual teria, seria a minha jornada sendo Cíntia para que a Cíntia se comunicasse do jeito que a Cíntia se comunica hoje? Bom, eu tô me lembrando agora dos arquétipos, né, professor? Aham, isso aí. E a minha tradução, acho que não teria como ser diferente, é guerreira, né? Eu me enxergo assim, Espetáculo. guerreira, e eu acredito que a minha comunicação transmite muito isso. Eu preciso me encantar muito com as coisas, eu me envolvo muito no que eu gosto de fazer. E aí eu assumo a causa e a gente vai comunicar, vai conquistar com muita paixão, com muita garra. E a gente acaba expressando isso no nosso jeito de ser, né? Com muitos gestos. Eu já estou aqui me mexendo na cadeira, né? Segurando as mãos. Então é um jeito bem guerreiro, né? Eu me vejo assim. Que legal. E tu foi, assim, bom, como é que. Tu é uma pessoa que sempre. Tu te considera extrovertida ou introvertida? Olha, e é um caso bem curioso, né? Todo mundo acha que eu sou bastante divertida. Então a gente fez um teste de perfil. E ela disse, eu acho que o teu não tá certo, né? Porque tu é bastante extrovertida, comunicativa, desinibida. Aham. E o meu deu um pouco mais introspectivo. Eu disse, não, Dani, tá certo. É que as pessoas que me conhecem mais, assim, que convivem comigo, né? Eu adoro conversar, eu sou muito de falar, mas isso eu também fui desenvolvendo. Eu, assim, no meu cantinho, lá no meu ser mesmo, eu sou uma pessoa mais quieta, mais introspectiva.
e não sou muito de falar a respeito de mim, né? Então, hoje aqui é um Uhum. desafio também. E fui aprendendo com isso. E acabei tanto que o meu perfil natural, ele é mais introspectivo e o adaptado, ele faz uma mudança muito grande. Esse evolui, ele cresce. E aí sim, no meu adaptado, a extroversão. E com certeza isso é muito relacionado ao meu trabalho, né? Que não existe como trabalhar no marketing sem você ter uma comunicação sendo um pouco mais inibido. Então, ao longo da minha vida, eu fui desenvolvendo isso, fui trabalhando. E hoje, assim, né, eu me considero mais extrovertida, então. Interessante, né? Eu tenho essa. Eu também sou exatamente assim. Eu sempre fui. Eu sempre falo isso até. Eu sempre fui introvertido e sou mais de perfil introvertido. As pessoas não acreditam também, É, mas eu sou bem mais na minha. Mas eu tenho uma. É uma coisa estranha, assim. É o lance dos arquétipos. Todos nós temos uma energia que, se a gente quer colocar para fora, a gente coloca. E nós temos a capacidade que a gente quiser para falar. E você mostra bem isso. Já entrevistei aqui a cada semana pessoas diferentes. Tem pessoas que já sempre foram extrovertidas. E outras não. Outras são extrovertidas para aquilo que precisa, né? Acabam ligando uma chavezinha assim, agora, nesse momento, eu preciso dessa função, e aí eu coloco ela, né, para funcionar e gosta, né? Porque dá para ver que tu, ao mesmo tempo, tu gosta de fazer o que tu faz e tu te apresentar, por exemplo, eu vejo que tu tem prazer em se apresentar. Tô é, certo? tá certo. Eu adoro essa parte de comunicação e o fato de a gente precisar disso nos faz estudar, buscar o conhecimento. E realmente a gente vê que muitos entraves estão no nosso emocional, né? Lá na no nossa criança, coisas que aconteceram e a gente vai trabalhando, vai desenvolvendo. E eu sempre acreditei muito, né, que independente da profissão que você leva, a comunicação é muito importante para tudo. Porque talvez você não Uhum. precise muito exatamente na realização da tua função, mas você vai se vender como um profissional, você precisa fazer o seu marketing também. Então, em determinado momento, ela sempre vai ser decisiva, até para você conseguir expor as suas ideias, conseguir convencer o outro, né? Então, ela é vital, né, na nossa vida e todos nós precisamos olhar com muito carinho para ela e se desenvolver. Claro que alguns têm mais facilidade, outros nem tanto, mas todos nós somos capazes e sempre está melhorando. E a gente começa tendo um pouquinho de consciência, vai indo, e quando vê, a gente se encanta por essa arte da comunicação. E aí a gente não consegue mais largar, né? Que realmente eu adoro conversar, eu brinco, dar o microfone, né? E isso nos empodera. Quem tem a voz, quem tem, né, o poder de usar a palavra naquele momento, tem um grande poder e pode usar tanto para o bem ou para o mal, né? Uhum. E por isso que é importante que as pessoas realmente boas trabalhem isso, porque senão quando nós percebemos pessoas que às vezes não têm, né, tanta capacidade ou não tem um bom sentimento, acaba assumindo isso porque os bons acabam se calando, né? Uhum. Então, eu adoro, sou Perfeito. apaixonada pela arte da comunicação, tanto que depois do seu curso, né, fui me especializar na parte de neuro, que está muito ligada com isso, Uhum. e é espetacular. Que legal. E me diz uma coisa, vamos aproveitar então já entrando no mundo do teu trabalho. Pô, quando você me disse que você tinha 20 anos de Stara, eu não sei, eu não lembrava, porque eu pedi para cada um de vocês se apresentarem no primeiro dia lá e tal, e você deve ter falado isso. Só que na hora passou batido, e quando você me mandou aqui, eu pedi algumas informações, você disse 20 anos, eu disse, meu Deus, 20 anos. Ela começou com 10 anos a trabalhar na Stara, é isso? Quase, professor, quase. Como Era no assim? tempo que menor podia trabalhar, né? Ah, é Mas isso. não, mas não é, não. Agora eu vou entregar, né? Eu tenho 38 anos. Comecei Caramba. com 18 anos, então, trabalhar na empresa. Mas eu brinco, né? O fato de eu ter que me comunicar começou mais lá atrás.
Eu sou de família muito humilde, muito simples, né? Então, meus pais sempre trabalharam e eu jovem comecei a trabalhar. Então, enquanto eu fazia o segundo grau de manhã, já fazia uns bicos, né, na casa dos meus tios, fazendo faxina, limpando, trabalho bem de doméstica para ganhar, Que legal. né, um troquinho a mais, poder comprar bicicleta ou som, aquelas coisas de adolescentes. E a minha mãe teve um mercadinho, assim, durante a vida inteira, praticamente. E lá eu aprendi a ter que me virar. Então, eu ajudava, também trabalhava, atendia todo mundo, os mais diversos tipos de pessoas. E são experiências espetaculares que vão nos formando a nossa personalidade, nos ajudando na vida. E hoje, Que assim, legal. perder aquela vergonha, né? Então, tinha que ir no banco, tinha que me virar, perguntar as coisas, tinha que resolver, atender, desde uma criança até um senhor de mais de idade. E até reclamava muito, né? A gente reclamava. E hoje, sim, eu vejo o quanto isso foi importante para a minha formação, para tirar essa desinibição. E a gente tem que aprender a se virar, né? E até para te subir num palco e ter a coragem de pegar um microfone e Sim, falar. Então, isso que legal. foi muito importante. E aí eu saí do segundo grau, precisava trabalhar, né? Tinha que se virar, eu queria estudar, eu sempre tive muita percepção que a gente sendo de família humilde, simples, os pais não tinham condição de pagar uma faculdade, tinha que trabalhar, né, para poder pagar os estudos. E aí fui, então, meu primeiro emprego foi numa imobiliária despachante, e lá também, então, um público muito masculino. Imagina, despachante de carro, né? Na época isso ainda Sim. não era direto. Pá. E ali fui me virando, trabalhei um ano e pouquinho, e aí surgiu a oportunidade na Stara, muito jovem, e fui lá, né? 22 meninas na época, não existiam mulheres ainda, estava começando, né? A ideia de colocar as mulheres na fábrica, então a Star era pequena, tinha 215 colaboradores, e quando surgiu Nossa. uma vaga, né, que era para o escritório, então era uma loucura, né? 22 pessoas Bah. competindo a uma vaga. Então, um processo de seletivo de 3 dias, assim, era uma coisa de outro mundo. E aí eu fui lá, participei, passei, fui para entrevistas, né? E fui selecionada. E aí foi uma grande alegria, né? Meu Deus, assim, era espetacular. E comecei fazendo arquivo, né? Às vezes a gente fala muitas profissões que não vão mais existir e que não existem. E esses dias eu me deparei pensando, meu Deus, eu comecei fazendo algo que hoje não existe mais, aquele antigo arquivo de Caramba. papel, né? Separava Bah. todos os papéis, guardava aquela coisa. Olha que E, interessante. e começamos assim, e auxiliando a Rosane, minha colega também, que ela era secretária da direção na época. E chegou a época que trabalhava em 3 funções, né? Então, Caramba. muito multitarefas. E tudo isso é Uhum. muito importante, né? Porque a gente vai aprendendo o todo, o ciclo, o porquê das coisas. Então, comecei assim, professor, fazendo arquivo. Caramba. Arquivo, é uma profissão extinta. E Extintíssima. Não que existe mais, coisa. né? E é interessante porque esses tempos eu estava vendo eu aprendi num curso, eu vi um artigo que, por causa de um curso, eu fiz um curso sobre criatividade com Murilo Gun. Muito legal o curso. E lá ele trouxe um artigo, acho que é da Universidade de Oxford, que mostrava das profissões que serão extintas por conta da informática. E aí eles tinham um hall de profissões lá, né, uma lista enorme. E as profissões que têm menos risco de serem substituídas por máquina são aquelas profissões em que se envolve duas habilidades. Uma delas é a questão da mão, da capacidade de detalhe que uma mão humana tem ainda e que a máquina ainda não consegue para certas coisas ainda não consegue ter essa sintonia fina, assim, essa eu não sei como chamar isso, mas enfim, essa habilidade que com as mãos ainda nós temos. Por exemplo, né, um dentista, né, ele não tem como fazer isso uma máquina. E o segundo tipo de habilidade é a questão interpessoal. Ou seja,
coisas que envolvem criação e comunicação. Então, entra tudo o que, por exemplo, você faz. E aí, eu te pergunto, você saiu dessa profissão extinta lá dentro e foi rumando até chegar nessa posição. E a Stara também, né? Porque você foi crescendo dentro da Stara e a Stara se expandindo. Para quem não conhece a Stara, porque tem gente aqui que me segue que é de outros lugares, enfim, não tem ideia. Hoje, que tamanho é a Stara? Quantos funcionários tem? Era de 200 e poucos na tua época, quando tu entrou, né? Eu entrei, então, meados dos anos 2000, eram 215 colaboradores. Hoje 215. são 2.725. Nossa! A empresa cresceu realmente muito. Temos ali em torno de 1.200 na matriz, aqui no Metoque. Temos uma filial, né, nossa fundição que fica em Carazinho, com em torno de 200 e poucos colaboradores também. Uma outra filial em Santa Rosa. E demos um passo, né, fomos para a Argentina, estamos com uma fábrica lá pequena, começando muito, né, com o pé firme, pé no chão. Até porque a Argentina também, né, tem algumas questões políticas e econômicas difíceis, né, nesse momento, mas é um mercado muito potencial e a gente acredita muito. Então, estamos lá com uma equipe maravilhosa, uma mescla, né, de brasileiros que foram daqui para lá, com argentinos também, e cravando a bandeira da Stara, desbravando aquele território. E além disso, exportamos, né, para os 5 continentes, estamos aí em mais de 35 países de todo o mundo, levando as nossas máquinas agrícolas que auxiliam na produção de mais alimentos para o mundo, né? E que também é algo que é muito difícil de ser substituído, né? Que é esse alimento que gera energia para todos nós. Então a gente tem muito orgulho de... Eu tenho um orgulho enorme, um amor muito grande pela empresa, porque a gente teve o privilégio de acompanhar esse crescimento, né? De ver toda essa jornada. Então a gente passou por vários momentos de desafios, de crises, mas com certeza muitos mais de alegria, crescimento e aprendizagem, né? E vai cada vez crescer mais porque tem pessoas maravilhosas lá. A Stara é algo espetacular, é uma empresa que tem tudo para cada vez mais ganhar o mundo. Legal, bonito de ver esse brilho no teu olho, assim, quando tu fala do lugar onde tu trabalha, né, por tanto tempo, e dá para sentir isso no teu, até na tua voz. A tua voz passa muito essa energia, né, do que tu sente. Todas as vozes passam, mas a tua especialmente, isso é legal de ver, de ouvir. E tu hoje, na tua função, quantas pessoas, assim, tu tem no teu guarda-chuva, assim, na tua área de abrangência, digamos assim, na tua equipe? Bom, hoje o marketing são 26 pessoas. É um departamento, sim, relativamente novo também dentro da empresa. Eu comecei lá em 2006, éramos 2 pessoas, eu e meu colega Felipe, e a gente foi crescendo, buscando, né, fazer coisas, a empresa também foi crescendo, e hoje estamos aí num grupo, né, direto dentro do departamento de 26 pessoas. E desses 26, que é um departamento enorme para um setor de marketing, nossa, é muita gente. É quase uma house, né? Exatamente. O pessoal porque brinca que seria uma agência dentro da empresa, né? Mais ou menos isso. Exatamente. Porque se você vai pegar... Eu pego, por exemplo... Eu vi esses dias o Érico Rocha, que é um cara que eu sigo, e até por conta do mundo digital. Só para vocês terem uma ideia, o pessoal que está vendo aí, o Érico Rocha, que é um cara que é o maior nome do marketing digital que existe no Brasil, um dos maiores do mundo, e eu sou aluno dele, inclusive, no Fórmula de Lançamento lá. Ele tem uma equipe de 20 e poucas pessoas, eu não lembro quantas, eram 24, 25. Ele que é o maior, o nome do marketing digital. Então, tu imagina, tem um setor Érico Rocha dentro da Stara trabalhando lá, e a Cíntia que coordena. Então, é muita gente. Porque é uma área estratégica, né? Uma área que é a cara da empresa, como a empresa vai chegar para o cliente, né? E eu imagino o desafio de comunicação que você tem ali, né? Esse é o nosso diferencial, né, professor? É realmente uma equipe grande, assim, considerada, né, para uma empresa. A gente estava brincando, mas realmente o pessoal se espanta um pouco porque é um número de agência.
mas nós hoje não temos uma agência. A gente optou por fazer dentro de casa, porque nós somos muito peculiares, né? A Stara tem muito o seu DNA, muito o seu coração, tem esse jeito nosso de ser, e que quem vive lá sabe, né? Então a gente precisa viver isso, sentir para realmente conseguir transmitir. É claro que a gente tem fornecedores, tem pessoas que trabalham conosco, que nos auxiliam, né, em várias coisas, mas realmente transmitir esse DNA, esse sentimento, tem que estar vivendo ali para que a gente consiga ter veracidade e realmente atingir o nosso objetivo, né? Somos uma empresa familiar, na quarta geração, e isso nos diferencia um pouco dos nossos competidores, né? Os nossos principais concorrentes, que a sua grande maioria são empresas de mercado. Então, a nossa cara, a nossa comunicação tem que ser diferente, ela tem que ser regada, carregada com essa particularidade. E para você poder falar da família, você tem que viver na família, né? Então, a gente utiliza bastante esse recurso para conseguir com que essa comunicação seja eficaz. E nessa equipe que você tem, quantas mulheres e quantos homens você tem nessa equipe? Olha, a gente nunca teve tantas mulheres como tem agora. Comigo nós somos 6, né? Começou só eu. Contigo, 6. E aí por muitos anos, né? Era só eu de menina. Aí veio a Carla, nossa colega. Se passaram mais uns anos, né? A Nádia. E no último ano agora mais 3 meninas que estão conosco. Então é a grande maioria masculina. Sim. E nos outros setores, eu imagino que o teu, como tu falou, tem bastante gente. Eu fico imaginando os outros setores, porque eu já dei muito treinamento lá e geralmente são homens. É raro ter uma sala... às vezes, teve uma turma que eu acho que teve 3 dos 15 que sempre são numa turma, e teve 3 mulheres. Eu fiquei até assim, como assim? 3 mulheres finalmente, incrível. Porque geralmente é uma, quando muito, né? Se eu vou pegar, por exemplo, o setor de pós-venda, que eu trabalho muito lá no setor de pós-venda com o André, eu não tenho nenhuma mulher, é só homens. Então você vive numa empresa, e essas 6 aí, né, que estão aí no marketing, e você liderando, por exemplo, líderes mulheres, tem lá? São poucas. Bom, falando um pouquinho da mulherada, então, né? Somos 15, Sim. Em torno de 15% da mão de obra da empresa num todo, né? Isso já é uma quebra de paradigma. Lembrando lá nos anos 2000, quando a gente começou, tem a minha colega Dani, que foi a primeira a entrar na fábrica, realmente, um período de muito desafio. Para ter noção, os banheiros eram um universo masculino, né? Isso parece, foi ontem, realmente foi ontem, mas era um universo masculino, então teve toda uma adaptação, desde banheiros, uniformes, as mulheres eram só nos ambientes administrativos. E até dos homens se acostumarem conosco, né? Com a participação da mulher e a mulher com os homens. E isso foi acontecendo aos poucos, e hoje é uma convivência realmente bastante saudável, e oportunizou muitas mulheres, né, muitas famílias a ter a sua segunda renda, a incrementar, a gerar riqueza e levar para casa. E as mulheres entraram naquele detalhismo, né, naquele toque feminino, coisas que às vezes, né, a gente sabe, por diferenças fisiológicas, os homens não cuidam tanto. E a mulher, aos pouquinhos, foi conquistando o seu espaço. Claro que é um percentual um pouco maior no ambiente administrativo, mas tem muita mulher guerreira e mulher forte dando show. É na solda, é na montagem, é no laser, na pintura. Hoje, em praticamente todos os setores, temos várias mulheres. Que legal, que legal. E como é que foi para ti? Quando tu começou a exercer funções de liderança, deve ter sido uma das primeiras, se não a primeira, não sei, a exercer uma função de liderança, começar a comandar setor, enfim. Como é que foi? Teve alguma resistência? Chegou a pegar alguma resistência, alguma coisa assim? Não sei. Ou foi tranquilo? Tem várias histórias assim, bastante curiosas, né? Eu sempre tive muita vontade de crescer, eu sempre pedi muito por isso, então, se eu posso dar uma dica para as mulheres é que elas ocupem o seu espaço,
muitas vezes a gente quer e acaba não expondo isso, fica esperando que essa oportunidade surja. E às vezes os próprios homens não têm essa sensibilidade de estar enxergando que a mulher está querendo isso, né? É muito essa questão do comportamento. A gente acha que estão enxergando e não estão. Então a primeira dica é sempre deixar claro isso e pedir, né? Que você quer, deixar muito explícito esse desejo. E eu sempre queria muito e pedia oportunidade, conversava. E aí em 2006 veio essa oportunidade de eu ir para o marketing. Nunca tinha, era muito difícil essa visão feminina, porque nós fazíamos, e fazemos até hoje, muitas feiras, né? E viaja Brasil afora. E era um ambiente, todos os meninos ficavam numa mesma casa, viajavam juntos. Era muito estranho, assim, ter uma mulher. E aí veio essa oportunidade para trabalhar lá, né? Eu sou muito grata a todas as pessoas que me ensinaram e me deram essas oportunidades. E eu agarrei com as duas mãos. E eu recém tinha casado, né? Eu e a Adrivane, um casal novo, aquela coisa. E aí eu lembro, né, que o meu chefe na época, ele disse, olha, eu disse, eu aceito, né? Ele, não, vai para casa, conversa com o esposo, vê coisa e tal, né? Daí eu olhei assim, disse, não, tranquilo. E realmente a gente chegou em casa e conversamos. E naquela época a gente fez um combinado, né? Que a gente queria crescer, nós estávamos começando a vida, né? Muito simples. E que nós íamos confiar um no outro, porque era realmente um desafio para aquela época. E nós íamos seguir, porque tinham muitos desafios a ser alcançados. Se nós ficasse todo dia aqui, talvez pertinho, né? Essas oportunidades não surgiriam. E quando veio a vida passou e a gente não conquistou o que nós almejávamos, desde ter filhos e poder dar um futuro legal para eles, né? Um pouco melhor, com mais oportunidades do que nós tivemos. E aí eu encarei o desafio e me fui para o marketing. E foram 2, 3 anos só interno, não saía muito. E a persistência, né? Muita persistência, muita persistência. Eu lembro que nós íamos discutir das feiras, como é que ia ser o posicionamento das máquinas. Aí tem aquela coisa, que lado vem o sol para posicionar o stand? Eu dizia, eu não sei, porque eu nunca fui nas feiras, né? Eu disse, eu tenho que ir lá para mim ver. E aí surgiu a primeira oportunidade, então foi em 2010, imagina. Então, isso é uma coisa, a perseverança, né? A gente não pode desistir. Faziam 10 anos já que eu estava na empresa. Então, foram 10 anos tentando, buscando e tentando, né, conquistar o espaço. E aí, em 2010, que foi a primeira vez que vamos para fora, né? Vamos conhecer as feiras do Brasil. E aí, parece que foi ontem também, mas as feiras eram um ambiente muito masculino, tinham pouquíssimas mulheres. As mulheres hoje já participam mais com os maridos, indo decidir a compra. Naquela época não era assim. Então chegava um olhar meio torto. Às vezes eu ia muito a campo fazer foto e filmagem das máquinas. Então, eu não digo assim, não é um preconceito, né? Mas era até os meninos, não precisa fazer isso porque tu não tem força. Não, mulher não é para isso. E eu dizia, não, mulher é sim. E eu fazia questão de mostrar para eles, nem que eu me arrebentasse, né? Às vezes me quebrava, mas sempre tentando colocar do lado deles, como nós sendo, né, iguais. E então, cuidava muito desde não usar maquiagem, o cabelo amarrado, brinco pequeno, botina, calça. Porque a gente chegava nas fazendas, as esposas vinham dar uma olhada, né? Meu Deus, uma mulher chegando, aquela coisa. E aí tu ia conversando, ia conquistando elas. E quando tu fazia uma amizade muito grande, isso te abria muitas portas, né? Porque tinha alguém ali igual a elas. Então a gente tem que se adaptar ao ambiente que está chegando, né? Nós temos que nos moldar. E isso que a gente tem que entender. Eu estava chegando num mundo que era totalmente masculino. Ele não podia mudar por causa de mim. Eu tinha que me adaptar a ele. E isso foi acontecendo aos pouquinhos. E aí a gente vai ganhando o nosso espaço e vai conseguindo dar um passinho, vai conseguindo dar outro e colocando as nossas ideias. Então essa é outra dica, né? Indo devagar, com passos firmes e persistência. E a gente vai conseguir, não pode desistir. Que legal.
E eu imagino assim o quanto, porque as pessoas às vezes não fazem ideia do quão masculino é esse universo, né? Era quando você entrou, hoje ainda é, né? Ainda é bastante. Mas eu fico imaginando assim o quanto deviam, por exemplo, evitar falar contigo porque você é mulher, porque ela não entende nada desse negócio, né? Eu vou conversar sobre uma máquina. Eu imagino o quanto você deve ter sido no início, assim, desprezada até, né? Assim, tipo, e ainda é jovem ainda, né? Porque tu tem essa cara de guria, de menina, até Mais ou hoje. menos, E tu chegava professora, mais ou lá, menos. uns homens É, eu, barbados e tal, e aí tu ali. as mulheres têm um grande desafio, né? A gente sempre tem que mostrar um grande conhecimento. Eu sempre estudei muito no sentido assim de me preparar. Se eu sabia que eu ia para uma feira, de conhecer a máquina, de perguntar muito, nunca tive vergonha de perguntar. E meus colegas sempre me ensinavam. Claro que às vezes no começo vinham com aquelas brincadeiras, né? Me tirando. E, e tu vai aprendendo e vai pegando as coisas. Mas eu acredito que com muito respeito, porque outra questão assim que eu acredito que as mulheres ainda enfrentam mais, que é o descrédito do conhecimento, é pensar que é mulher, né? Ter essa questão de, enfim, da sexualidade, coisa e tal. Então a gente tem que se dar muito respeito. A mulher tem que mostrar essa firmeza, essa seriedade Uhum, e os homens, quando veem que você realmente é uma pessoa séria, que você tem conhecimento, nossa, é tudo muito mais rápido, muito mais fácil. Eles começam com uma certa dúvida, e aí a gente tem que usar a nossa inteligência já para largar duas, três frases de impacto que mostra que você uhum, realmente conhece do que você está falando, e aí eles já olham, tá, não, ela entende do que está falando, então continua, e aí cria essa conversa, digamos, normal, e uhum, tudo flui muito bem. Então, uhum. respeito e conhecimento são as duas coisas principais. Olha só, que legal. Então você tinha que estar super preparada para esse início e procurar. Você acabava mostrando que você, o quanto você sabia, também mantendo uma postura para ganhar esse respeito, e aí você provavelmente conseguia ter uma conexão que com os homens acabava sendo mais profunda do que com outros homens, de homem com homem, homem atendendo homem. E eu acredito que isso vem muito dessa capacidade que as mulheres têm de conseguir ler a linguagem corporal. Vocês têm isso, né? As mulheres têm de fábrica já essa facilidade de entender mais as emoções, de entrar no universo das emoções. Os homens, eles costumam ser mais alheios a isso. Os homens são muito. O homem tem uma coisa boa, que é o foco. A gente é muito focado. A gente quer uma coisa e a gente vai para essa coisa. A história da caixinha do nada, né? Do pastor lá, que ele fala do discurso dele, a caixinha do nada. A gente tem a caixinha do nada e tem uma caixinha de cada vez que a gente vai abrindo. As mulheres são fios, né? Eu gosto dessa metáfora dos fios. E às vezes os fios entram em curto-circuito, mas tudo bem. Mas as mulheres, elas têm essa capacidade, vocês têm, de conseguir se conectar com o mundo emocional. E aí eu te pergunto, tu acha que essa capacidade é um diferencial tanto para lidar com o cliente, como para lidar também com a tua equipe, tu conseguir perceber? Os homens, eles têm emoções, só que eles não eles têm dificuldade de perceber num colega essa questão. E você tem essa facilidade. Tu acha que isso é um diferencial? Olha, eu tenho certeza, professora, eu brinco que as mulheres têm mais sensores que os homens, né? A gente consegue Uhum. captar as coisas um pouco mais rápido. E os meus colegas, eles têm uma brincadeira comigo lá na sala, porque às vezes eles dizem que eu leio mentes, né? Que Sim. eu aprendi a virar meio bruxa. E aí eu Aham. brinco com eles, né? São coisas de cursos, qualquer um pode desenvolver isso, mas eles têm essa brincadeira comigo, meio que eu leio as mentes, né? Mas é justamente a mulher, a gente sabe, né? Depois acaba estudando um pouco mais, entendendo esse comportamento, a gente tem essa facilidade de ter mais empatia, de entender o que está acontecendo e conseguir se colocar. E aí a gente percebe uma grande diferença. As mulheres, todos nós temos muitos sentimentos. A mulher expõe isso mais fácil, ela coloca.
E o homem, por esse papel imposto pela sociedade, ele acaba tendo que parecer fortão, parecer, né, aquela questão do Uhum. macho, né, macho alfa, enfim. E ele tem muita dificuldade de expressar isso para um outro homem, né? De Uhum. conversar, de assumir que talvez está triste, de assumir que não está bem, que está enfrentando alguma dificuldade. E a mulher, quando olha, já percebe isso, daí tu faz uma, tá tudo bem, e quando vê a pessoa já vem, já conversa, e você consegue ter realmente essa conexão maior, entender, escutar e contribuir com ele. Então, para a liderança, isso é espetacular. Eu acredito que auxilia muito. E nós mulheres talvez não conheçamos, né? Todas não conheçam esse grande potencial que nós temos, que podemos estar utilizando. Uhum. Pois Então, é. quando bem usado, a gente consegue sim fazer isso. Para a liderança é espetacular. E o que eu sempre digo, tem que ser de coração. Você realmente tem que estar com aquela pessoa naquele momento, conversando com ela, se colocando, porque isso passa, né? É sentimento, é a energia, né, do arquétipo, e você tem que ter aquela entrega emocional e querer ajudar, e é muito mais eficiente. E na parte de Uhum. vendas, de clientes, você consegue ter essa antecipação do que ele quer, do que vai pensar, o que ele está querendo dizer, né? Então isso nos ajuda. É o sexto sentido, né? Que a gente brinca e fala Uhum. tanto das mulheres. E hoje isso é comprovado É. cientificamente que realmente nós temos e podemos desenvolver e treinar e conseguir realmente nos destacar em relação a isso. Uhum. Faz toda a diferença, né? Essa capacidade de. Eu fico impressionado, assim, eu brinco que eu estudei a vida inteira esse negócio, estou estudando comunicação e sempre estou aprendendo coisas novas e tudo mais. E tudo isso que eu faço é para poder emparelhar com a minha mulher, que é incrível, assim, ela consegue captar coisas assim que eu às vezes, tipo, como é que eu não percebi, né? Isso é uma vantagem enorme para uma liderança, você conseguir entender, por exemplo, né, se você quer, às vezes até com o teu superior, a tua saber o momento certo de você, por exemplo, reivindicar alguma coisa para o teu setor, alguma mudança, alguma coisa que você considera importante, saber o momento certo, conseguir perceber, ele está num momento bom para eu falar com ele agora, ou não, hoje não é um dia legal, melhor dar um tempo. Esse tipo de radar faz toda a diferença. E você conseguir Saber como perceber isso. chegar, né? E pelas arestas ali. Os homens, como são mais focados, vão direto e às vezes aquilo, É, né, não dá muito resultado. Então a mulher tem essas coisas, sim. uhum, é impressionante. Eu às vezes desconfio que é um pouco isso que as mulheres têm. Desconfio não, eu tenho é disso. É o fato de que as mulheres elas têm uma elas têm a oportunidade de ser mãe, né? Eu acho que vocês têm isso. E eu já te pergunto sobre isso. Como é que foi? Porque você casou e aí você foi bem na época que você casou, você falou, né? Que aí você foi pro Sim. marketing. E logo tu tem filhos, né? Tenho dois, São dois, não me lembro. um Aham. casal, a Valentina e E o tem Benjamin. quantos anos eles têm? 9 e 7. 9 e 7. Quando eles vieram, quando veio o primeiro, né, há 9 anos, como é que foi conciliar com esse Bom, trabalho, com esse monte de funções que eu sei que tu deve ter, deve ser um monte de, eu imagino o universo que é dentro da bom, Estado. essa história começa um pouco antes, né, professor, quando eu defini um propósito na minha vida. Eu defini que eu, para mim, né, eu sempre tive isso comigo, que eu iria ser, sim, uma profissional de sucesso, eu queria muito me destacar, conseguir meus objetivos, mas eu queria muito ser mãe. E naquele momento era quase que uma escolha para a mulher, né? As mulheres ou tinham uma Uhum. carreira bem-sucedida, pelo fato de ter que sempre se dedicar mais, comprovar mais para conseguir o seu espaço, né? Num universo que sempre foi muito masculino, ou optavam por ser mãe e cuidar da família. E eu coloquei como meu propósito de vida que eu ia conseguir, sim, ter uma família, né? Ser mãe e ser uma profissional. Mas é claro que no meio do caminho surgem algumas dúvidas, né? Algumas incertezas. E aí nós casamos, então, em 2005.
E eu fui mãe em 2011, então com 29 anos. Eu recém tinha assumido a gerência em 2010. Ah, E aí eu engravidei, né? A gente planejou tudo, mas eu pensei, meu Deus, e agora, né? O que vai ser? Como é que eu vou lidar com tudo isso, né? Porque era uma incerteza. E encaramos, tudo maravilhoso, trabalhei muito, né? Até o último dia, uma gravidez super saudável, aquela loucura, no meio do cinquentenário da Star. A Star fez 50 anos, fez um evento gigante para 2 mil clientes, 2 dias, e eu lá de 6 meses, quase 7 meses de gravidez ah, para cima e para baixo, era todo mundo me cuidando, preocupada que eu ia cair, né? Porque aquela sim. função, e eu não sou muito calma, assim, sou mais agitada, né? Não paro muito. E aí, quando a Valentina nasceu, a gente entende o que é o amor. Eu tinha medos, assim, porque durante a gravidez dos hormônios, às vezes parece que tu não é tão criativo, tem uma mudança hormonal que acontece contigo. Mas o fato de a gente ser mãe, tu conhece o verdadeiro amor, né? Todo mundo fala isso, é um amor incondicional. E eu brinco que é fazer umas 2 faculdades de psicologia. E aí tu começa a olhar a vida de outro jeito, porque a gente passa por várias fases e as nossas obras são reflexo das nossas experiências. E quanto mais experiências múltiplas você tem, experiências novas, você vai traduzindo isso, né, no teu trabalho. Que E lindo para isso. mim foi maravilhoso, assim, foi incrível. Ela trouxe muita luz, trouxe inovação, trouxe energia para nós. E aí tu acorda por aquele ser, né? Tu faz tudo por aquele ser. Uhum. E eu consegui, né? Foi difícil, mas com 4 meses eu logo voltei a trabalhar, né? Por opção minha, a gente tinha muita atividade. Com 22 dias eu já estava na empresa, intercalava algumas coisas. Veio a primeira feira, a Valentina foi junto, o tio Sombra, nosso companheiraço. Aí a Valentina eu amamentava, né? Foi junto com a Stara, ficou na avó, o pai dando uma mão no final de semana, minha mãe junto. Tem o anjo da minha vida, que é minha mãe, que sem ela não nos ajudaria. E, e aí fomos para a feira, aquela coisa. E aí logo em seguida a gente resolveu que queria ter 2. Eu disse, já que vai ser, vamos ser logo, né? Para Sim. conseguir. E aí 2 anos e um mês depois veio o Benjamin. E aí uma outra experiência, muita luz, muita inspiração. E aí tu vê, né, que eu pensava, nossa, eu trabalhava muito. Aí veio um filho, tu pensa, meu Deus, agora sim que eu trabalho, agora que é cansaço. A gente vai ter noção do que é Sim. cansaço depois que tem filho, né? Quando veio o segundo, meu Deus, eu vi que com o primeiro era nada, né? Então se tivesse o terceiro, imagina. Mas a gente dá conta, a gente consegue. É claro que a gente sofre, eu sofri muito, né? Eu ia viajar, deixava eles, mas sempre teve o paizão, né? O maridão, Adrivânio, que é nosso companheiro de jornada. E se não fosse ele, né, dando sempre apoiou o meu trabalho, sempre, sempre, sempre isso, né? É maravilhoso. A gente precisa desse apoio de casa, da família, senão a gente sozinho não consegue. Tudo isso tem que ser dividido, né? Eu divido com muitas, muitas pessoas que me ajudaram nesse caminho. E muitos finais de semana, e ele, né, cuidando dos filhotes. Ele também viaja bastante, então a gente se Uhum. organiza e tá tudo certo, né? É um Tu, desafio. tu acha que quando tu te tornou mãe, então o teu estilo de liderança ele mudou? Tu acha que tu Muito, conseguiu? É? muito, muito. Assim, é difícil descrever, mas é que o amor maternal, né? É um amor diferente. Sim, Uhum. por mais que a gente tente explicar o que nos falem, né? Eu lembro minha mãe sempre dizia, ai, tu vai ver. E é aquela coisa que só você vivendo. E aí tu começa a Uhum. entender muitas coisas, valorizar coisas que até então você não valorizava. É o verdadeiro sentido da vida, né? A gente sabe por que Uhum. está aqui. E eu sempre tive comigo, né, que o meu propósito é que os meus filhos tenham um grande orgulho de mim, porque se eles tiverem orgulho de mim, é sinal que eu fui uma boa mãe, que eu consegui fazer Uhum. um papel, né, no meu trabalho, que eu consegui como cidadã fazer a minha contribuição com a sociedade, né, ser uma boa esposa.
e isso muda tudo. É uma força muito grande que nos impulsiona, né? Nos leva adiante em qualquer momento de adversidade ou de desafios. Pois é, eu vejo muitas mulheres com medo de terem filhos quando elas estão ascendendo na carreira e medo de perder o próprio emprego, muitas vezes. Não sei se te passou pela tua cabeça algum Tinha, medo. Uhum, nossa, eu tinha muito medo, isso é muito normal. Até porque era muito novo, uma mulher na gerência, né? Eu era a primeira mulher uhum, na gerência. E aí logo, né, não estava nem um ano ainda na gerência, eu já uhum, engravidei. Então eu tinha muito medo, mas ao mesmo tempo eu sempre tinha muita fé e muita certeza. Eu pensei, há 10 anos eu estou trilhando o meu caminho, eu uhum. acredito que eu venho fazendo um bom trabalho e isso vai dar tudo certo. E me dediquei muito, e eu lhe confesso que eu acho que o fato de eu estar grávida, trabalhar, continuar, me deixou muito mais ser admirada por isso do que talvez por Uhum, coisas do meu trabalho, porque ali estava o ser humano, uhum. né? Estava Olha olhando só. a pessoa, a superação. E a Stara tem esse olhar carinhoso. É uma empresa familiar, né? Uma empresa Uhum. que a família é algo muito latente. Então, todos me abraçaram muito forte, cuidavam de mim, porque eu não parava, assim, eu Sim. ia para as feiras trabalhando, ia bater e subia nas máquinas, e era, porque para mim era muito natural, graças a Deus eu tive uma gravidez muito saudável, né? Às vezes Uhum. isso não é permitido. Então, eu acredito assim, que foi uma virada de chave muito grande, porque todos começaram a Que olhar legal. com mais admiração pela minha superação, por eu querer, por eu estar ali, né? Uhum. Do que ser uma profissional. Que E a interessante. partir dali eu, né, consegui crescer mais. Que legal. Então, os filhos te trouxeram mais reconhecimento ainda na tua função e na tua carreira, né? Habilidades novas, né? E uma percepção nova. Essa guerreira, o arquétipo da guerreira veio mais forte ainda, né? Veio mais Despertou forte, mais. ele se intensifica, né? Porque aí tu Que tem que legal. cuidar da prole, né? Que legal, que bonito isso. Eu aprendi num curso de constelação, o meu professor, ele me disse uma vez que filho, as pessoas se preocupam muito se vão ter dinheiro, tal, porque eu quero dar tudo para meus filhos, e ele diz que o filho já vem com o pãozinho embaixo do braço, né? E de fato, né, a prosperidade até financeira, ela pode ser melhor depois dos filhos, né? E as mulheres É, sabem e aproveitar é isso. incrível. E tem estudos, né, que mostram isso geralmente depois que tem filhos, né? O Uhum, casal ou o profissional evolui. Talvez porque você se dedica mais, que tem mais um ser que uhum, depende de você. Mas eu diz que cada filho traz é um pacotinho de presente, né? E os que nossos legal. filhos foram assim bênçãos, né? Vieram e realmente demos saltos bem importantes nas nossas vidas, né? Com eles, tanto eu quanto a Drivânio. E, e são verdadeiras bênçãos. E aí, aquele medo que a gente sente, a gente vê que não precisava, né? Então não tenham medo, mulheres, né? Acreditem. E Uhum, se por acaso, eu penso, se você perdeu o emprego, se não deu certo, é porque não era para ser, era algo que era para sair da tua vida e para gerar um uhum. novo movimento, uma nova oportunidade. Acredita em ti que vai dar certo, né? Esse serzinho ali vai te impulsionar. Então a gente tem que ter essa Perfeito. força interna muito grande, né? Porque um filho é para a vida, né? Você não É, é para a vida toda, né? perfeito. Querida, em 1 minuto e 10 segundos vai explodir a nossa live. Então eu preciso te agradecer muito a tua vinda aqui. Foi maravilhoso. Adorei conhecer um pouquinho mais da Cíntia e poder mostrar para as pessoas esse modelo de comunicadora que tu é. Tem várias pessoas que escreveram aqui, que apareceram na live, que disseram que te amam, que te adoram, que tal. Aqui acabou de aparecer mais um. Parabéns, Ai, Cíntia, meus você é um colegas, meus exemplo. amigos queridos, todos. Então, que legal. E assim, para terminar, tu tem 20 segundos para dizer alguma coisa. Ah, eu só tenho muita gratidão, professor, gratidão por você, pelo teu curso, que eu te conheci lá no curso também. Você é uma das pessoas que agregou, que trouxe experiências diferentes para a minha vida, muito conhecimento.
E mandar um beijo para todos os meus amigos aí, que eu tô vendo minhas amigas também, o pessoal da Stara, que tá escutando e me curtindo, são maravilhosos. E quero dizer que as mulheres acreditem, nós podemos sim, mulherada, nós temos que mostrar o que a gente veio, ter coragem, e a gente consegue fazer tudo